Deixa eu começar, antes de a gente meditar na palavra. Vocês entenderam o que foi feito com as bandeiras e essa faixa aqui? É bom entender, né? O que quer dizer Yeshua? Jesus, em hebraico, né? Yeshua é Jesus. No original, ele é chamado Yeshua HaMashiach, também, que seria Jesus, o Messias, né? O Salvador. E as bandeiras, ao se prostrarem aqui, ao se ajoelharem, tem um significado de que essas nações e outras nações, né? A Bíblia fala que todas as nações da terra virão a Jerusalém e se prostrarão diante do rei. Todo joelho se dobrará quando Jesus voltar. Amém? Nós pusemos algumas bandeiras aqui. Aquela bandeira de São Carlos, São Paulo, Brasil e Israel. Nós temos, a Bíblia em Zacarias também fala que todas as nações da terra irão a Jerusalém festejar a festa dos tabernáculos. Eu não sei como vai ser essa festa dos tabernáculos que todas as nações irão. Eu sei que tem várias nações que estão indo. Nós tivemos lá, né? Não foi na festa dos tabernáculos, mas eu sei que muitas igrejas brasileiras vão na festa dos tabernáculos. Mas na festa dos tabernáculos é uma correria muito cheia de gente e não tem hotel vazio, aquele negócio, né? Porque são muitas nações que vão. Nós tivemos lá e vimos, não sei se era japoneses ou chineses, em grande leva lá de ônibus com eles. Tem todas as nações da terra lá, indo a Jerusalém para conhecer, né, as obras do Senhor Jesus, o que é a nação de Israel, e também para adorar o Senhor e saber quem que está adorando, né? Saber um pouco da história. Na realidade é mais história e geografia ali, porque a verdade está na Bíblia. Amém? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a festa dos tabernáculos e por que tem a ver conosco, que tem a ver com você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, comemorando, celebrando e também profetizando, Senhor, a festa, Senhor, que celebra, Senhor, a Tua presença no nosso meio. Senhor, nós queremos que o Teu nome seja glorificado. Senhor, nós queremos que o Senhor se sinta bem ao nosso lado. Senhor Jesus, nós te dizemos, seja bem-vindo. Nós te amamos, Senhor. Vem, Senhor, fica conosco. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Eu não sei o que eu fiz aqui. Tá ali. Bom, nós, como eu falei, vamos estar conversando sobre a festa dos tabernáculos. E tem muito a ver com aquele vídeo que vocês viram no começo. Vocês perceberam ali que tinha a ver com a libertação do povo de Israel do Egito, quando eles foram escravos, e Moisés libertou, trouxe eles através de Deus, né? Deus chamou Moisés para aquela libertação. E tem todo aquele vídeo lá. Quem quiser ver depois pode pede para alguém projetar, ou então pode até mandar para o teu WhatsApp. Mas nós vamos celebrar principalmente essa questão de que Deus, em Êxodo 25:8, Deus fala assim: vocês vão fazer e dá todas a receita de como devia construir um tabernáculo. Vocês vão construir um tabernáculo que eu quero morar no meio do meu povo, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E Moisés mandou fazer, tem tanto detalhe. Se você ler em Levíticos, você vai ver que tem muitos detalhes. A construção da tabernáculo é muito cheia de detalhes desde tipo de madeira, como recortar, onde vai pôr ouro, onde vai pôr prata, onde vai pôr, assim por diante, várias coisas. Bom, Deus depois Ele falou assim: vocês vão fazer uma festa depois dos 40 anos, né? Vocês vão fazer uma festa de 40 anos no deserto. Vocês vão fazer uma festa para lembrar que
eu quis morar com vocês, e vou também lembrar que vocês moraram em barracas no deserto e foram sustentados por mim. Quer dizer, a dependência e a proteção de Deus é que valeu para eles poderem sobreviver ao deserto. Então a festa dos tabernáculos é celebrada hoje pelos judeus nesse sentido, parando aí. Eles celebram que um dia Deus libertou eles do Egito e eles andaram no deserto e, conforme está no Velho Testamento, né, eles andaram no deserto e Deus protegeu eles e moraram em barracas, em tendas. E por isso todo ano, na época agora, final de setembro, que nós estamos hoje, né, começo de outubro, eles fazem uma festa da forma como está na Bíblia, com 7 dias, né, e nesses 7 dias eles saem de casa e vão morar fora, no quintal, às vezes numa varanda, e morar em barracas. Nós pusemos uma barraca aqui do jeito mais ou menos que eles usam hoje em dia. É uma barraca que não é, porque lá era feita do jeito que está na Bíblia, para fazer com folhagens, e folhas em todos os sentidos, principalmente de palmeira, e eles celebram até hoje. Agora, o Velho Testamento, para a gente, são coisas que são profecias ou ocorrências ou ensinamentos de Deus, apontando para nós hoje, né? Tem muita coisa que nós precisamos prestar atenção no Velho Testamento. Agora, o Senhor Jesus veio e Ele mudou algumas coisas do Velho Testamento, inclusive Ele mudou a aliança, que tinha a velha aliança, o Velho Testamento, e mudou a aliança, chamada Nova Aliança, com Jesus Cristo. Bom, Deus mandou eles comemorarem 7 festas. Deus é exagerado com festa, né? E se você for ver, tem festa de uma semana aí, que é a festa dos tabernáculos. A festa, isso está em Levítico, capítulo 23. Você vai ver que, eu não pus aqui a passagem, mas Levítico capítulo 23, você vai encontrar todas as festas, e ponto por ponto, por exemplo, falando sobre a festa da Páscoa, começando com a Páscoa, no primeiro mês do ano do povo hebreu, de Israel, e o primeiro mês do ano deles é em março, seria o nosso março aqui, não é o mesmo calendário, tá? Isso tem uma explicação por quê, mas eles começavam no primeiro mês, no meio do mês, dia 14, que eles fazem uma celebração da Páscoa. É uma grande festa, celebrando o momento em que o povo foi orientado por Deus para passar o sangue na porta, dos batentes da porta, para o anjo que viesse, que iria matar todos os filhos mais velhos, o anjo, ele pularia aquela casa. E a palavra em original é pesar, quer dizer pular, passar por cima. Então passava por cima da casa. Agora, as grandes festas são essas 3: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Dá para enxergar aí? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E são nessa sequência na Bíblia e no ano também. Tá? Páscoa, lembrando do sangue do Cordeiro. Pentecostes é a comemoração das primeiras colheitas. Logo depois que vem uma chuva e eles começam a colher os primeiros frutos, e eles fazem uma comemoração das primeiras colheitas, ou as primícias dos frutos, o começo, o começo, né? E tabernáculos são as últimas colheitas, já no final seria a colheita da uva. Bom, por que Deus falava para o povo celebrar festa? Porque eu vejo assim, um dos motivos, porque Deus é um Deus festeiro, é um Deus que gosta de ver a gente alegre. Amém? É para Deus ver um filho dele carrancudo, bicudo, né? Ele não é o que ele espera ver a gente alegre. Amém? Se você é filho de Deus, dê um jeito de ficar alegre.
É uma ordem, inclusive, né? No Novo Testamento, inclusive, né? Nós devemos ficar alegres, alegrai-vos sempre no Senhor. Amém? Agora, uma coisa que eu queria comentar com relação a essas festas é que todas elas, agora já no Novo Testamento, em Colossenses 2,16, fala que as festas nada mais são do que sombras, ou alegoria do que viria. Então, o povo de Israel celebrava as festas com uma ideia, nós estamos celebrando olhando para o passado, né? Nós estamos alegres porque Deus permitiu que a gente atravessasse o deserto, estamos alegres porque o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro foi passado lá no Egito, mas eles não olham, até hoje os que não aceitam Jesus, eles não olham para frente, eles só olham para o passado no sentido do que aconteceu. Quer dizer, é uma celebração histórica, tá? Daquilo que aconteceu na história deles. Agora, Colossenses 2,16 fala que as festas são sombra das coisas futuras. E futuras significa coisas que já aconteceram ou estão acontecendo ainda e vão acontecer. Tá bem? Isso você marca no papel para você ler devagar depois. Em Hebreus também fala que as festas é uma ilustração para os nossos dias. Então não é nada que nós, vamos dizer assim, nós não estamos comemorando a festa dos tabernáculos como o povo dos judeus, os hebreus, judeus, fazem hoje, tá? A nossa questão é o Novo Testamento, depois de Jesus Cristo. Aí, embora Jesus tenha comemorado a festa da Páscoa várias vezes durante a vida dele, por 32 vezes, porque ele ficou com 33 anos é que ele morreu, né? Quer dizer, foi num dia de Páscoa, inclusive, que ele celebrou com os discípulos a Páscoa, e ali o traidor, que era o Judas, traiu ele, e ele foi levado preso para... Bom, depois que ele foi no jardim de Getsêmani, que ele foi levado preso para ser crucificado. Agora, Jesus comemorava também o tabernáculo. Você pode procurar na tua Bíblia que Jesus comemorava também a festa dos tabernáculos, desde criança. Agora, na realidade, eu escrevi aqui embaixo, todas as festas, como sendo um sinal para umas coisas que iam acontecer, as festas nada mais é do que atos proféticos, coisas que eles estavam fazendo, profetizando alguma coisa que ia acontecer no futuro. Deu para entender? Se você pensar no calendário, lá na época, 3.000 e tantos anos com Moisés lá, houve a passada do sangue na porta das casas, certo? Depois, mais de 1.500, se não me engano, aconteceu a morte de Jesus. Com a morte de Jesus, o sangue de Jesus, que por João Batista era chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é que nos salva, nos livra da morte do anjo, da morte eterna. Ok? Por isso que nós temos que ser gratos, como nós cantamos essa última música aí. Ok? Amém? Bom, agora, isso aconteceu com o ato profético lá atrás, eles comemorando, e também com Jesus morrendo. Agora também aconteceu com Pentecostes. A festa de Pentecostes, eles comemoravam todo ano as primeiras colheitas. E depois, 50 dias depois que Jesus foi crucificado, contando 50 dias, é a festa de Pentecostes. E na festa de Pentecostes é que aconteceu a vinda do Espírito Santo em Atos 2. Lembra disso? Atos 2, veio o Espírito Santo, né? E eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo, falando em línguas, né? E foi aquela coisa assim, alvoroço, que muita gente aceitou Jesus. Bem na mesma data de festa, é isso que eu quero que você preste atenção. E tabernáculos foi quando Deus falou: eu quero morar no meio do meu povo. Aliás, se você pensar
no desejo de Deus, Deus sempre quis estar no meio, junto com o ser humano. Deus sempre quis estar ao lado por exemplo, do Adão. Ele ia visitar o Adão toda a tarde para conversar com ele, não é isso? Deus ama estar com o povo dele. O problema só é o pecado, porque o pecado suja a vida da pessoa, e Deus não se agrada do pecado e afasta o homem de Deus. E aí que entra, o Adão ficou afastado de Deus, e todas as vezes que nós cometemos algum pecado, por isso que nós temos que nos arrepender e pedir perdão. Agora, Deus sempre quis morar no meio do povo. E tabernáculos, uma coisa que aconteceu interessante, aí são estudos, eu tenho uma apostila aqui, eu fiz, mas tem estudos, e você encontra esses estudos em vários lugares, livros sobre isso, é que o momento que Jesus nasceu, estava sendo comemorada a festa dos tabernáculos. Agora, o que quer dizer isso? Deus querendo morar no meio do povo, e ele veio em carne, como está em João 1, não é isso? E habitou no meio de nós, ou seja, o próprio Deus querendo habitar no meio do povo, no nosso meio, né? E a palavra habitou ali é a mesma palavra que é usada, aqui em português a gente não usa isso, mas lá é usado, de tabernaculou, montar barraca. E Deus se fez carne e tabernaculou no nosso meio. O apóstolo João fala assim: e vimos a sua glória, né? E também fala que ele conseguia tocar nesse Deus Todo-Poderoso, né? Se fez carne e habitou no meio de nós. Então, todas as festas sempre aconteceram coisas magníficas, manifestações poderosas de Deus, depois também, né? E são coisas muito especiais. Por exemplo, vamos voltando aqui, Páscoa, a morte de Jesus, a ressuscitação. Se não fosse isso, nós não seríamos salvos. Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Tabernáculos, nascimento de Jesus. Na realidade, o nascimento de Jesus, o Natal, que o mundo prega e comemora e vende coisas em dezembro, seria nessa época, tá? Quem quiser um pouco mais de detalhe, eu posso passar depois. Agora, continuando, eu quero só mostrar uma coisa. Quando eles comemoravam, eles sempre estavam olhando para o passado, como eu falei, né? E Deus faz questão de se manifestar com grande poder em datas das suas festas. Isso que eu quero que você preste atenção. A festa, Deus não fez só a festa para relembrar, comemorar uma coisa que passou, mas tinha um sentido que aquele povo que comemorava, e os judeus que não aceitaram Jesus até hoje, eles ficam olhando para o passado, não para o futuro. Agora, os crentes, os cristãos que celebram e se alegram com a vinda do Senhor Jesus, eles podem também olhar para frente. Amém? Agora, aqui está tudo. Olhando para o passado e profetizando para o futuro. Nós temos que ser assim. Olhamos para o passado, como Deus ensinou, mas nós profetizamos para o futuro com relação a todas as coisas. É lógico que a morte de Jesus foi uma só, tá? Então, Páscoa aconteceu e foi a manifestação de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. A Igreja Católica, depois do ano 500, ela começou a pagar essa verdade. Eles não deixavam o povo ler a Bíblia, né? Eles falavam que os únicos que sabiam interpretar a Bíblia eram os líderes das igrejas, os padres, bispos, não, né? E o resto do povo era o povo que tinha só ouvir e engolir aquilo que estava sendo ensinado. Não sei se tem alguém aqui dessa época que a Igreja Católica não falava para não ler a Bíblia. Eu era criança, sei lá, o Toninho. Agora, na realidade, eu estava falando sobre os católicos, aí começou a chamada Idade Média, ou a Idade das Trevas. Foi o período em que
o povo engolia aquilo que estava sendo ensinado. E inclusive a salvação era ensinada assim, que a salvação só era conseguida se comprasse, né, umas senhas lá, que seria indulgências. As indulgências. E você pagava um tanto para você não sofrer lá no inferno, né? Mas no fundo ainda tinha algumas pessoas podiam ficar sofrendo um tempo, que o Toninho deve saber o nome melhor dessas coisas, mas o tempo que ficava peregrinando lá, como que é que chama? Purgatório. Obrigado. Então, o povo pensava isso: eu tenho que pagar bastante, comprar bastante indulgência, para não sofrer muito, e o meu purgatório vai ser mais curto, né? E a Igreja Católica ficou rica com isso, né? Agora, o significado de tabernáculos, voltando ali, né, eu estava falando sobre a Páscoa. A Igreja Católica, nesse período, ela apagou o significado da Páscoa, concorda? Porque não tinha a importância de aceitar Jesus e ser salvo pela fé no sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus tinha assumido. Então, depois, com Lutero, é que veio a primeira luz, tal, e aí vieram outra vez o avivamento em 1900, e nós estamos numa fase agora que eu quero que vocês prestem atenção onde nós estamos, em termos de história de Deus, qual a história do mundo, ou a agenda de Deus, e como que nós estamos hoje. Amém? Bom, tem uma hora que sobe um negocinho do rapaz aqui. Uma coisa que eu queria estar comentando também é o seguinte: é que Jesus nasceu, Jesus veio, né? Tabernaculou conosco, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ficou alguns dias aqui na terra e depois subiu, né? E ele disse que ele vai voltar. Amém? Ele prometeu, olha lá, João 14:18 fala: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ou seja, vocês podem ficar tranquilos que não ficarão órfãos. Eu vou voltar. Diga para o teu vizinho: Jesus vai voltar. Ele prometeu. Amém? E em João 14:2 fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. Presta atenção. Ele está falando sobre tabernacular. Na casa do meu pai tem muitas barracas, né? As moradas ali seriam barracas. E eu vou preparar lugar para vocês. Cada um de vocês vai ter as suas barraquinhas lá. Ter lugar. Depois ele continua: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O Senhor prometeu. Isso é para quem? Para aqueles que se submetem a Ele, aceitam que Jesus Cristo seja o Senhor da vida deles, né? Então, se você não entregou tua vida para Jesus, se você não aceitou que Jesus Cristo seja teu Senhor, Senhor no sentido daquele que manda, você não está nessa promessa. A promessa é para aqueles que querem andar com Ele, tá? Agora, nesse sentido, o significado de tabernáculos é que Ele veio habitar, e agora também Ele está falando que vai preparar um lugar para nós habitarmos junto com Ele. Amém? Nessa época, eu vejo assim que Deus deve ter, está pensando na festa. Ele vai fazer festa quando nós estivermos lá. A Bíblia fala isso, né? Que quando uma pessoa se arrepende e volta para Jesus, tem uma festa no céu, não é? Deus é muito festeiro. Você não acha isso? Né? Ele gosta de festa. Bom, quando ele habitou aqui conosco, né? Aí veio a morte dele. A morte só acontece quando a pessoa nasce, é lógico, né? Então, essas duas partes, o nascimento e a morte de Jesus e a ressurreição, são as datas mais importantes no sentido de você se tornar cristão. Agora, e o futuro?
né? Como que você pensa no teu futuro? Quando eu falei que o Velho Testamento são sombra e alegoria, a Bíblia fala isso, né? Nós vimos em Hebreus. Então, nós sabemos que Jesus falou que vai voltar. Essa última volta dele, a Bíblia fala isso, ele voltará e vai levar os que são dele. Amém? Lá em Tessalonicenses ele fala: olha, nós, aqueles que ficarmos e não morrermos, primeiro vão ser levados aqueles que morrerem, né? Aqueles que morrerem em Cristo, esses ressuscitarão primeiro e vão ser levados. E depois aqueles que são de Jesus, estiverem vivos, esses vão ser levados também e vão encontrar Jesus no ar, tá? É o que a Bíblia fala. Então nós vamos nos encontrar com Ele, porque Ele vem nos receber, né? E nós vamos morar com Ele. E essa morada com Ele é a grande momento final da vida aqui na Terra, inclusive, da história da humanidade, né? Nós não temos, depois disso não vai acontecer nada mais escrito aqui na Terra. A Terra vai mudar, vai ser uma nova Terra, um novo céu, e vai ter uma nova Jerusalém, que eu creio que é o céu. A nova Jerusalém é o lugar onde o Senhor Jesus vai estar, né, reinando, e nós vamos estar com Ele. Amém? Você está nessa? Você já está com o teu bilhete de viagem para o céu? Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos dar salva de palmas para Ele, né? Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer, a festa de tabernáculos não acabou ainda. Jesus veio, tabernaculou, subiu, foi preparar lugar, e nós vamos morar com Ele, e Ele conosco. Amém? Então esse tabernáculo final é o momento que nós vamos estar junto com Ele. Da forma como Deus se manifestou nessas festas, nesse sentido que era, Deus se manifestou e deu aquelas festas, e Ele vai se manifestar de uma forma como nunca foi manifesta. Jesus veio, foi uma manifestação muito boa, grande. Jesus ressuscitou, uma grande manifestação de Deus. Pentecostes foi uma grande manifestação também. Mas tabernáculos vai ser um momento especial, onde nós vamos nos encontrar com Ele, morar com Ele e Ele conosco. Amém? Essa é a grande sacada, é a fechada de toda a história nossa de cristãos e também do mundo. A história de toda a humanidade vai fechar aí. Amém? Bom, nós estamos em 2018, né? E eu quero passar para vocês isso, sobre nós aqui, nós e o calendário de Deus. Nós estamos em 2018, e agora? O que você pensa do teu futuro? E qual é a agenda de Deus? Como que você está incluído na agenda de Deus? O que Deus vai fazer para que você se encaixando nessa agenda? No calendário de Deus, na agenda de Deus, Deus está para se manifestar com a vinda de Jesus Cristo, né? Nós precisamos descobrir onde nos encaixamos na história de Deus, nesse momento. Eu sei que a preparação para a festa, Jesus em Mateus 25, ele fala que no final dos tempos haverá uma seleção, vai separar aqueles que são bodes das ovelhas. Mateus capítulo 25, você pode ler lá, tem várias seleções que ele fala ali ao mesmo tempo. Fala de separar os bodes das ovelhas, ou as noivas prudentes das imprudentes, lembram disso? Ou aqueles que pegaram o talento e multiplicaram, e aqueles que não pegaram o talento e não multiplicaram. Isso é seleção, ou uma peneirada que Deus vai dar. Se você for peneirado para ficar com Ele, você vai ser levado. Mas se você for peneirado para não ficar com Ele, você vai passar reto da peneira e vai ficar no mundo. E a Bíblia fala, o mundo vai ser outro, né? Na realidade ele fala assim, eles vão ser jogados no fogo, onde há ranger de dentes.
Muito choro, ranger de dentes. Essa é o final pior que pode ser pensado. Você pode falar assim, mas esse mundo está, hoje em dia, está um inferno. Você não sabe como vai ser o inferno, mas vai ser bem pior do que nós estamos vendo aqui. E você tem que fugir dessa. Se você não aceitou Jesus, você está brincando em ficar com Jesus ou não, é hora de você se acertar. Porque é o momento, vamos dizer assim, crucial de que se preparar para esse grande momento. Agora deixa eu falar uma coisa. Jesus também falou em Mateus 24 vários sinais da vinda dele. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Em Apocalipse 21, 14, ali está meio ruim o desenho, né? Mas é um tabernáculo no céu. Porque a Bíblia está falando lá em Apocalipse 21, 1, de 4 até 4, que o tabernáculo do Senhor vai descer, que é a morada, né? Vem para estarmos com Ele e Ele para sempre. E nós com Ele. Quer dizer, fecha a história de tudo, toda da humanidade para nós. Amém? E eu queria mostrar isso para vocês, porque é o seguinte. Apocalipse 19, que é o final da tem 3 versículos que falam coisas desse tipo. Ele fala assim: regozijemos-nos. Final dos tempos, hein, gente? Já muita coisa de tragédia já aconteceu aqui, já muita, está no final, e fala assim: regozijemos-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Tem uma versão que fala, se ataviou. O que quer dizer isso? Quem que é a noiva do Senhor Jesus? A Bíblia fala que é a igreja, nós que fazemos parte da igreja de Cristo. Não é você se tornar membro da comunidade cristã de São Carlos. Não adianta você preencher uma fichinha. O que adianta é você, no teu coração, se comprometer com Ele. Aí você faz parte da noiva de Cristo. Amém? E que seria ataviada ou pronta, né? Já se aprontou. Quer dizer que a noiva, nós estamos nos aprontando com muito quebrantamento, humilhação, arrependimento. Por quê? Porque Deus, desde o princípio, Ele não combina com o pecado, certo? Então, Deus e o pecado, eles ficam longe, certo? Então, quanto mais pecado você tiver, pior para você, mais Deus gostaria de estar com você, porque Deus quer morar junto com você. Amém? Agora, nós precisamos pensar nisso tudo, mas eu quero ainda com relação à preparação do tabernáculo quando Jesus voltar, tá? Preparação nossa. E também na Bíblia fala para se preparar para a festa dos tabernáculos, eram feitas 2 festas antes, festas pequenas. Uma chamada festa das trombetas, a outra chamada de Yom Kippur ou do arrependimento. E a última vem a tabernáculos. Pode perceber aqui que todos estão no mesmo mês 7, primeiro dia do mês, 10º dia do mês Yom Kippur e 15º é a festa tabernáculos. A festa tabernáculos é a única dessas que é uma semana de festa. Deus quer uma semana de festa, de celebração, de alegria. Amém? Com muita festa, dança, a alegria. Eu fico pensando assim, não sei como você estava, mas eu estava muito alegre aqui dançando para o Senhor. E Deus quer que você fique alegre dançando para o Senhor. Não deixe a mente ou o corpo te amarrar. Você vai ter que, para estar lá junto com Ele, Ele quer festa, quer alegria. E a Bíblia fala no Velho Testamento que era com muita música, muita dança, muita alegria. E também comer, levar uma comida para um outro e cada um trocar de comida de casa em casa, juntar para comer junto com outros. Hoje nós estamos trazendo aqui para comer aqui, né? Mas faz parte dessa celebração, né? Só faltou aí, eu sei que seria mais para alegrar, mas festa, dança, alegria, né? Com comes e bebes, né? Talvez uma piscina, mas eu acho que não precisa pensar, muita gente não gosta de piscina, seria para todo mundo. Agora, o que é trombetas? Trombetas, na realidade, está tudo em Levítico 23, tá? São todas as festas, você vê lá. E no primeiro dia do mês,
qual que era o objetivo principal? É tocar a corneta, né, a trombeta, e chamar o povo, convocar o povo para um grande momento. E todo mundo já sabia que esse grande momento viria lá no tabernáculo, só que ia demorar 15 dias. Aqui é um dia só das trombetas. E aí eles chamavam o povo, lembrando, alertando, trazendo de casa, falando assim: você tem que passar pelo Yom Kippur, pelo arrependimento. Uma outra palavra que algumas versões falam é dia da expiação, quer dizer, do perdão. Isso no 10º dia do mês. Aí depois são 3 dias aqui de arrependimento. E a Bíblia fala que nesse dia é para ter muito choro, muito quebrantamento. Deus quer a festa de alegria, mas tem um momento que Ele fala assim: para você se arrepender, você tem que chorar, você tem que se quebrantar mesmo, né? Não é, tá bom, pequei, deixa para lá. Não é isso, você tem que confessar e falar o nome do pecado, inclusive para Deus: Deus, foi isso, e é mais que um dia. Então é de arrependimento, de confissão, de quebrantamento. E aí vem tabernáculo, que é a festa do Deus conosco, né? Então, para Deus estar conosco, tem que passar pelo momento do arrependimento. Amém? Agora pensa na grande volta de Jesus, o último tabernáculo. Quando o Senhor Jesus vai voltar, nós temos que estar, como nós vimos agora, né? A noiva tem que estar pronta. Nós temos que estar prontos. Amém? Com quebrantamento, confissão de pecado. Se um tem algum problema com o outro, tem que ir lá e falar assim: me perdoa, vamos entrar no acordo. Não deve existir nenhum problema de briga, de maus tratos ou raiva entre pessoas que fazem parte da noiva de Cristo, porque isso é pecado. Agora, na hora que chega o tabernáculo, já é um momento de euforia, de alegria, né? Porque, pensando para nós agora, é o momento de Jesus estar voltando, tem que ser alegria mesmo. Amém? Agora, nós estamos passando no momento atual por esses 2 períodos aqui, trombetas e Yom Kippur, espiritualmente falando, né? É hora de puxar a orelha do irmão, falar: irmão, se arrepende, alerta, se arrepende, Jesus está para voltar. E é tempo também de a gente chegar para a pessoa, amigo, a pessoa que é o vizinho, o parente, que não conhece Jesus, que você nunca falou de Jesus. Nós devemos falar, porque tem a ver com a trombeta, que você está alertando a pessoa. E aí depois de alertar, entra o momento de a pessoa se arrepender do pecado, tá? Isso é todos nós, né? Mas nós precisamos trabalhar nesse sentido. Amém? Bom, eu pus aqui só algumas passagens que nós vamos ler agora na nossa Bíblia. Pegou a Bíblia, hein? 1 Coríntios 16, 22. Estou terminando. Acharam? 1 Coríntios 16, 22. Diz o seguinte: se alguém, acharam? Se alguém não ama o Senhor, está se referindo a Jesus, seja anátema. Está assim na tua Bíblia ou não? Seja maldito. Está assim? Anátema quer dizer maldito. Depois vem, tem um ponto, depois tem Maranata. É isso? Maranata quer dizer, a palavra quer dizer, ora vem o Senhor Jesus. Quer dizer, tudo isso cabe na palavra Maranata. Quer dizer, nós precisamos, quem não ama o Senhor Jesus, precisa se arrepender disso, ser alertado, tocar
a trombeta na cabeça dele, no ouvido dele, né? E ele deve saber disso. Nós estamos fazendo por amor, querendo ver ele salvo. E aquele que não ama o Senhor Jesus é maldito. E segunda coisa é que nós, Maranata, que está querendo dizer, ora vem Senhor Jesus. Pode vir Senhor Jesus. Amém? Vamos dizer juntos? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Amém. Tinha uma pizzaria aqui em São Carlos que tinha esse nome, né? Eu achava bonito, isso fechou depois. Outra passagem é Apocalipse 11. Apocalipse 11, ela está se referindo. Deixa eu achar aqui. Será que está certo? Apocalipse, eu estou achando 17. Desculpa, mas eu estou achando que ela está fora de citação. Não. Desculpa, eu acho que é. Aí eu vou achar já. Mas fala sobre essa questão de Jesus estar voltando, é mais para perto do 20, 21, uma coisa assim. E é 22, 17. Rapaz. Posso ler? O Espírito e a noiva dizem. Então, é o Espírito de Deus e a noiva somos nós. Dizem: vem. Quem ouve e diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, recebe a graça, a água da vida. O Senhor está se referindo. Lembra que quem dá é a água da vida, o Senhor Jesus, né? Agora, quando chega no 20, aquele que testifica essas coisas diz: certamente venho, brevemente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus está vindo, queridos. Não tem um jeito de você escapar disso. Ele está às portas. Existem muitos sinais. E a Bíblia fala que esse evangelho que o próprio Jesus disse, né? Esse evangelho será pregado por todo o reino, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. É um dos sinais. Nós precisamos pregar o evangelho. Amém? Quando comemoramos a festa do tabernáculo, então, nós olhamos para trás pelas coisas que Deus fez, certo? Velho Testamento e também a vinda do Senhor Jesus, agradecendo o desejo dele de querer morar conosco, e nós olhamos para frente, desejosos de ver Jesus voltando e nos levar. Amém? Quero te dizer uma coisa, um sonho meu, eu acho que eu falei isso aqui, e eu quero que você tenha esse sonho também. É que você, na hora que, no final dos tempos, quando o Senhor Jesus voltar, Ele possa te dizer: bem-vindo, servo bom e fiel. Amém? Você quer ouvir isso? Amém? A pastora Tânia vai falar um pouco. Amém. Só para a gente pensar um pouquinho agora, quais são os sinais da vinda de Jesus? Nós estamos vendo que Ele vem, Ele quer morar conosco, quer habitar em nosso meio, Ele quer que a gente se santifique. Todas aquelas festas que a gente viu são convocações para que nós nos santifiquemos, para que a gente possa andar com Ele, estar com Ele, ter aqui uma vida que testemunhe
né, da vida dele, e que a gente possa reconhecer os sinais da vinda dele. Jesus está voltando, amém? Amém? Ele está voltando e a vinda dele está mais próxima do que nunca. Pela lógica, né, que ele falou que ia voltar, estaria mais próxima. Mas nós temos visto muitos sinais acontecendo. E é interessante que a palavra do Senhor fala tudo isso. E às vezes a gente vê, e os homens colocam de uma maneira que parece que é, vamos dizer assim, é científico. Tudo tem prova científica. Mas Deus é o dono de tudo, amém? Ele é o dono da ciência, Ele é o dono de todas as coisas. Está acontecendo. Mas já aconteceu lá no passado, não importa. Perto da vinda dEle, iriam acontecer muitas coisas, amém? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 21. Lucas 21, versículo 9 e 10. Quando você não encontrar, não tem problema, tá? Um dos sinais, tá? Nós vamos falar só alguns para que a gente possa retornar. A gente poderia pegar Mateus 24, ali fala muita coisa, né? Mas vamos pegar outros lugares na Bíblia. Lucas 21, versículo 9 e 10. Se você não encontrou, escute, né? Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Grandes sinais do céu, né? Esses dias eu recebi uma foto de uma sobrinha que mora, acho que ela mora no Canadá, e eu me lembro se era lá perto, um lugar que apareceram 2 sóis, um era reflexo, né? A lua virou como que um sol. São coisas assim, eu nunca ouvi falar, né? Não, pode ser que já aconteceu lá no passado, mas são coisas, né? Ontem eu estava falando, ou hoje, não me lembro, com Mateus, grandes sinais nos céus. Esses dias eu estava vendo na internet, e eu tenho às vezes procurado algumas coisas, de repente apareceu lá barulhos no céu, né? Não sei, são pessoas que gravaram e ouviram, então elas estão com o celular e tem um monte de gente na rua olhando também. Então eu falei assim, não, essa pessoa não está inventando, porque ela saiu e outros na rua estão assustados em vários lugares do mundo, né? Já ouviu? Aham. Eu ouvi ali, parecia eu falei, até para o Mateus, brinquei, parece que a orquestra do céu já está se afinando para os últimos instantes. Gente, eu fico arrepiada de lembrar, é impressionante. Eu vi várias gravações de várias pessoas em vários lugares. Eram barulhos como que de trombetas afinando. Sabe quando uma orquestra vai afinar? Aquele negócio assim. E todo mundo sabia que era no céu, as pessoas ouviam, né? Então, nós vamos ver muitas coisas acontecendo, nós temos que estar atentos, né? Ele fala que guerras e conflitos, né? Que nós vamos ver, mas sempre houve guerra. Sim, sempre houve guerra. Mas nos últimos 100 anos aqui, nunca teve tanta guerra. Nós tivemos 80 guerras e conflitos importantes, grandes, importantes nesse sentido, de ser muito grandes, nesses últimos 100 anos. Né? Então, há muitos conflitos, fora as grandes guerras, os conflitos e mortes com gangues, com drogas, e tanta coisa que tem acontecido que não havia, né, esse número assustador, né, de guerras e coisas desse tipo. Né? Então, fique atento, nós estamos vendo um sinal, né? Catástrofes naturais, terremotos, tsunamis, né? A gente às vezes nem fica sabendo, nem conversa mais tanto, né, sobre a coisa, parece que está virando rotina. Há 3 dias atrás, mais ou menos, teve um tsunami na Indonésia. O Léo nem sabia. Eu falei, a gente está vivendo a vida corrida, está tendo um tsunami, um monte de gente morrendo lá, né? E ele nem estava sabendo. Eu vi sem querer, porque eu também não tenho tempo muito de assistir televisão. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, na Indonésia, acho que em 2005, né? Teve um horrível lá, matou um monte de gente, né? E agora, novamente, já foi mais de 800 pessoas. Quando eu ouvi a notícia, estavam 400, já estavam falando de 450, né? E com certeza muito mais ainda, porque na hora que vem aquela inundação horrorosa, aquela coisa horrível, quem já viu filmagens, né, de tsunamis, é horrível, né? Uma coisa terrível mesmo, né? Então, temos visto isso com mais frequências, né? Furacões, vulcões em erupção, né? Então,
há muitas catástrofes naturais que elas mostram que Jesus está voltando, né? Então não adianta a gente dizer, sempre teve, mas no século XX teve muito, e no século XXI vai ter mais ainda. É a previsão que os cientistas dão, mas está escrito na palavra, né? Jesus já disse há 2000 anos atrás que perto da vinda dele isso ia acontecer. Outro sinal assim muito forte, gente, é o aumento do pecado, né? Se a gente for olhar em Mateus, dá uma viradinha para trás um pouquinho na sua Bíblia, Mateus 24, 2. Só voltar um pouquinho aí. Mateus 24, 2 diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo. Não, desculpa, eu peguei errado aqui. Então, que nem o pastor, não ficará pedra sobre pedra, né? Mas daí ele começa a falar aqui. Aí eu perdi. Eu anotei errado. Mas Jesus está falando, né, que haveria aumento do pecado. O que está acontecendo? A sociedade acha comum. Tem certas coisas que há anos atrás eram considerados pecado. Hoje em dia as pessoas fazem isso na frente de todo mundo. Esses dias eu fui no enterro de meu pai e um parente lá, um garoto, né, estava lá. Eu falei, quem que é esse rapaz que está aí? Né? É o companheiro dele. Né? Assumidamente, assim, e aí ficava lá, se agarra e abraça. É um negócio assim, virou comum. Né? Há 30 anos atrás isso não era comum. No meu tempo, quando eu era moça, isso não era comum. Você nunca via. As pessoas podiam ter seus relacionamentos, mas era comum como é hoje. Então, as pessoas não só fazem, como exigem que todo mundo aprove e que goste disso. Né? Que ache bom. Gostar, eles nunca vão poder obrigar a gente, né? Sim. Né? A gente sabe que tem alguns partidos, preste atenção que você vai votar, porque tem alguns que realmente endossam, né, tudo isso, afirmam que é bom e que vão fazer, né, o possível para isso. Nós amamos as pessoas homossexuais, mas não amamos o pecado. Assim como nós amamos uma prostituta, mas não amamos o pecado que ela pratica. Essa é a grande diferença. Nós não amamos o pecado porque Deus também não ama o pecado. Amém? Então, a sociedade que a gente vê, ela não só aprova, como incentiva. Então, a gente vê nas televisões, nos filmes, né? Toda a sociedade incentivando a mostrar o pecado. E aquilo que era horrível antigamente, hoje é lindo. Né? Toda aquela sensualidade hoje é mostrada como sendo, né, um grande filme, uma grande coisa. E Deus tem nojo disso. Né? Então, nós precisamos saber realmente aquilo que nós devemos fazer, prestar atenção, porque os tempos ficarão cada vez piores. Não se iludam, né, que as coisas vão ficar melhores, não. Oi? Era o 12? Desculpa aí. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Certo? Eu tinha errado o número aqui. Em Daniel 12, 4, se você não conseguir, não tem problema, tá? Depois de Ezequiel, Daniel 12, 4. Diz aqui, Daniel está perguntando ao anjo sobre o tempo do fim. E Daniel quer saber quando que vão acontecer essas coisas, que o anjo começou a contar um monte de coisas que ia acontecer no final dos tempos, e o Daniel pergunta. Ele vai falando várias coisas que aconteceriam, né? E aqui no versículo 4, ele fala, calma, Daniel, olha, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Tem algumas versões que diz, muitos correrão de um lado para o outro. Eu creio que não precisa nem dizer nada, né? Muitos correrão de um lado para o outro, né? Hoje você pega avião, você pega carro, você vai para lá e para cá, né? E o saber se multiplicará. Então, aqui, a multiplicação do conhecimento é evidente aos nossos olhos. Acho que é uma coisa assim que não dá para ninguém dizer, olha, está na palavra e não está acontecendo. Gente, o que a gente vê, né, de progresso. Antigamente, eu me lembro um dia que a minha mãe, já naquela época, achava assustador algumas mudanças. Um dia ela estava empacotando umas coisas e ela estava empacotando e eu cortando durex para ela, e pregando com durex. Daqui a pouco ela parou e falou assim, nossa, quando eu era mais moça, com que eu empacotava as coisas? E ela ficou pensando, ela falou, com barbante. Não existia durex. Gente, durex é plástico. Plástico é uma coisa
nova, né? Então a gente vai vendo assim, todo o conhecimento na área da ciência. Eu me lembro quando eu era garota, meu pai era professor lá na universidade, ele levava às vezes a gente, e ele tinha levado a minha irmã para tentar aprender a mexer no computador. O computador da universidade era uma sala gigante, gente. Aquilo era uma máquina monstruosa. Hoje você tem computador em coisas super pequenininhas, né? Então, esses dias eu vi um relógio da minha irmã lá, mas fazia tanta coisa, era um computador. O relógio, você podia fazer um mundaréu de coisas, desde batimentos cardíacos. Nossa, gente, era um monte de coisa, né? O relógio fazia. Então, a ciência vem se multiplicando de uma maneira absurda. Então, isso está aqui na palavra. O saber iria se multiplicar. Então, esse é mais um dos sinais que a gente pode ver do Senhor Jesus. Abra em 2 João. Estou indo depressinha, porque o pastor deixou só um restinho para mim, tá? Mas não tem problema não, era para 2 João, lá no finalzinho, 1:7. Antes do Apocalipse, tá? Diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. A Bíblia fala, né, que o anticristo virá. Ele vai vir, né? E muitos enganadores. Gente, o que tem de doutrina de engano é algo assim fora de série. Nós temos que ler a palavra, estar conscientes da palavra para que você não seja enganado. Se alguém disser para você... Eu tive uma vez uma amiga que chegou para mim, eu falava, eu não acredito que eu estou ouvindo essa. Uma moça que foi criada dentro da igreja e houve deve fazer uns 25 anos atrás, uma onda lá que não sei se era um dia de outubro, ia acabar o mundo. E ela veio, você viu? Estão falando que vai acabar o mundo dia tal. Eu falei, minha amiga... acredito que você está acreditando nisso. A Bíblia diz que ninguém sabe, mas estão falando. Mas a Bíblia diz que ninguém sabe, nem o Filho, Jesus Cristo, sabe, só o Pai. Então, ao soar da trombeta, ele vai vir, mas na ordem do Senhor. Como que você pode acreditar numa coisa dessa? Passou o dia e não aconteceu nada. Eu falei, está vendo? Não estou te falando? Nós temos que estar atentos. E vão dizer, Jesus mesmo disse, muitos vão dizer, ele aqui, olha, Jesus está ali. Vocês já não viram alguém vestido de Jesus na televisão? Já viram? Eu já vi. Pagando mico lá, né? Todo mundo dando risada e o cara falando que é Jesus. Gente, nós vamos ver isso muito. E no final dos tempos, que cada vez mais, porque o inimigo quer te confundir, quer confundir a mim e a você. Mas nós não vamos ser confundidos, porque nós sabemos como ele vai voltar. E ele vai vir como um relâmpago, né? Que sai do ocidente e se mostra no ocidente. Do ocidente se mostra no oriente, né? Vai de um lugar ao outro da terra. Vai ser um negócio fabuloso. Não dá para a gente imaginar. A nossa mente não consegue entender como que vai ser. Mas vai ser algo tremendo. Então, não acredite quando alguém dizer, esse é Jesus, aquele é Jesus. Amém? Então, fique esperto, né? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que é um sinal dos tempos, é o renascimento de Israel. Então, abra sua Bíblia em Isaías, acho que é o último versículo que nós vamos ler aqui, tá? Isaías 66. Isaías 66, versículo 8. A gente sabe que Israel, o povo foi mandado longe, né, embora, e ficaram, no ano 70 depois de Cristo, foram expulsos e dispersos pelo mundo todo. E assim ficaram um povo sem terra, humilhados, ridicularizados, né? Eu me lembro, e até hoje eu vi outro dia uma pessoa falando essa judeusada. Então eu me lembro de escutar. Eu queria que minha mãe estivesse viva, porque esse tempo que eu estou aqui, queria perguntar algumas coisas para ela. Mas eu me lembro dela falar assim, é um judeu, não sei o quê, desprezando os judeus. Então eles sempre foram desprezados, porque eles não tinham terra. Além do que, eles culpavam ele porque eles mataram Jesus, né? Então a culpa vinha sobre eles, e as pessoas realmente desprezam os judeus, muitos até hoje, né? Então, Isaías 66, 8, diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia?
Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Quem já viu uma nação ser formada em um dia? Quem jamais viu tal coisa? Quem jamais viu isso? Né? Aqui está falando, muitos anos antes disso acontecer, o Senhor profetizando aqui, o profeta Isaías profetizando o renascimento de Israel. Em um só dia, em 15 de maio de 1948, a ONU assinou Estado de Israel. Está lá. E aí eles começaram a vir de todas as partes do mundo. Lembra aquele dia que eu preguei, que o Rodrigo assobiou? Nós falamos uma palavra que Deus ia assobiar, chamando eles, né? Rodrigo assobiou, né? Para simbolizar a vinda, né? Do povo, Deus chamando os judeus. E eles começaram a ir para a terra, começaram a ir para Israel, começaram a povoar, renasceram, né? A língua que já era uma coisa parada, antiga, ressuscitaram o idioma deles, o hebraico, né? E começaram a aprender, começaram a estudar e começaram a trabalhar. E aquilo que a Bíblia diz, né? Que fala muito sobre aquilo que ia ser a terra de Israel, não vou entrar em detalhe, mas que seria novamente cultivada, trabalhada. Outro dia eu mandei no WhatsApp, não sei quem recebeu, os tamanhos dos frutos de Israel. Alguém viu a sequência de fotos, né? Tremendo, gente. Você vê as frutas, coisa maravilhosa. No tempo que nós estivemos lá, a gente ia no hotel, você pegava as maçãs, mas elas eram tão gostosas, mas tão gostosas, que você estava cheio, você falava, eu quero comer essa maçã. Uma tangerina, como eu nunca vi na minha vida. Eu não achei um bigatinho, não achei um bichinho, nem uma semente, né? E nem uma semente não tinha para ninguém roubar. Gente, fabulosas, as plantações, as coisas maravilhosas. Então, Israel ressurgiu em um só dia. Então, o renascimento de Israel é algo para você meditar, para você prestar atenção. Preste atenção nas notícias na televisão. Veja o que acontece com Israel. Israel já é um tema até batido. O pessoal fala que é o relógio de Deus, mas é o relógio de Deus para você verificar as coisas que vão acontecendo lá, que vai chegar um tempo que vão dizer paz, paz, e nesse momento Jesus vai voltar. Então, quando houver paz, fique esperto, o tempo está acabando, né? Então nós temos que prestar atenção em tudo que está acontecendo lá, fique esperto, né? E a última coisa que eu queria dizer, né, que fala que lá em Mateus, não precisa nem abrir, que vocês já conhecem, que o evangelho será pregado a todas as nações, amém? Gente, com a evolução, ficou tão fácil chegar nos países, nas casas das pessoas, né? Então, com toda a tecnologia, alguém que está lá do outro lado do mundo, se você manda um zap para aquela pessoa, ela está recebendo, ela pode receber um texto, uma palavra do Senhor, né? Então, nós vemos assim que o evangelho está sendo levado a todas as nações. Então, fique atento, né? As coisas estão se cumprindo, né? Praticamente só lugares onde realmente não há acesso de internet, eu poderia dizer, eu acho, que ainda não ouviram falar de Jesus. É quase impossível, né? A gente conversa com as pessoas podem ter não aceitado Jesus, mas elas já ouviram falar do Senhor Jesus, amém? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, queria que vocês ficassem em pé nesse momento, eu queria que nós orássemos, que você orasse, abrisse os seus lábios, a sua boca, para que você se conserte com o Senhor. Se há alguma coisa na sua vida, é tempo da gente recordar as festas, né? Vamos tratar com o nosso interior, peça perdão ao Senhor, comece a falar com Deus agora, pede para Ele estar consertando o seu interior, que Ele te dê forças para vencer, sejam vícios, sejam hábitos errados, sejam maneiras de falar erradas. Às vezes você pode ser grosseiro, grosseira, não sei o que passa no seu coração, mas o Espírito Santo sabe. A área que você tem lutado, clame ao Senhor, não desista, continue buscando a Ele. Ele quer se alegrar com você no último dia, Ele quer que você esteja com Ele, que você celebre com Ele com alegria. O Senhor não quer você de fora,
O Senhor não quer de modo algum isso. Conserte a cada dia, busque fazer a vontade do Senhor. Que você possa buscar a Deus, diga para Ele: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Me ajuda a me livrar de tudo aquilo que me prende, que me impede. Seja a timidez, seja os cuidados excessivos com as coisas desse mundo, seja o pecado que eu não tenho conseguido largar. Fala para Ele: eu quero, Senhor, andar do Teu lado. Eu quero subir contigo. Eu quero estar atento para ver aquilo que o Senhor está fazendo no mundo, para que eu possa perceber cada dia mais a Tua presença. Os Teus sinais estão evidentes. O Senhor está voltando. Jesus está voltando. Ele vem para buscar a sua noiva. E a sua noiva sem mancha, nem mácula, nem ruga. A sua igreja limpa. Imagine um tecido branco muito lindo. É a igreja do Senhor, mas se tiver uma bolinha preta, ela vai aparecer. E essa mancha vai atrapalhar. Essa mancha Ele vai olhar e falar: você está impura, você está suja, minha noiva. Sou o Espírito de Deus. Ajuda-nos a andar na Tua presença a cada dia. Fortalece, Senhor, aqueles que estão cansados, abatidos, desanimados. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Ajuda a vencer as dificuldades. Ajuda cada um a que possa andar na Tua presença todo dia. Senhor, que no meio dessa correria que vivemos, possamos ter tempo para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença. Perdoa-nos, Pai, quando deixamos muitas vezes o último momento do dia para orarmos e falarmos contigo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a estar Te buscando. Perdoa as nossas falhas e ajuda-nos a sermos a Tua noiva querida. Que possamos andar sem mancha, sem ruga, sem mácula. Que possamos nos encontrar contigo nos ares, como o Senhor prometeu. Jesus voltará. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Que você possa estar incluído nisso, que nós possamos estar incluídos nisso, Senhor. E provavelmente numa festa dos tabernáculos, o Senhor vai voltar para nos tomar pela mão e dizer: vem, filha amada, vem, filho meu, e vem gozar no céu comigo todos os prazeres, toda alegria, toda a bênção. Ó Pai, nós Te agradecemos, Pai, pela promessa que temos. Agradecemos porque um dia Teu Filho Jesus veio para nos salvar. E agradecemos porque agora temos a esperança que o Senhor vai nos buscar. Mesmo que tenhamos morrido, se um de nós já morreu, tiver morrido nesse dia, nós ressuscitaremos primeiro. Nós veremos a face do Senhor. Todos aqueles que morreram vão ressuscitar e ver o Senhor. Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por ter enviado o Teu Filho Jesus. Agradecemos nesta festa de tabernáculos pela Tua presença. Agradecemos pelo Senhor que nos ama. Obrigada, Senhor. Põe a Tua mão no teu coração agora. Se você nunca fez essa oração, fala para Ele agora: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor venha sobre a minha vida. Enche o meu coração com a Tua presença, com Teu Espírito Santo. Eu recebo a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia, aleluia. Essa promessa é para você também. Se você aceitou Jesus agora, essa promessa é para você também. Nós todos iremos reinar com Ele. Aleluias. Obrigada, Jesus. Glórias ao Teu nome. Vamos aplaudir ao Rei. Aleluia. Obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Glórias a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Deus é maravilhoso. Amém. Que você ande na presença dEle. Seja perfeito em tudo, para que Ele possa te abençoar e você possa subir com Ele. E a gente se encontrar lá em cima. Amém? Dê um abraço a quem está do seu lado.